Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Henry Miléo, sou fotógrafo, editor de fotografia e esse daqui é o Arquivo Hall, um podcast para falar de fotografia. E esse episódio não é um episódio comum, e a não ser que você esteja ouvindo isso em alguma outra data, hoje é dia 19 de agosto, Dia Mundial da Fotografia. E eu digo que esse não é um episódio comum, porque não era para ter um episódio nesse dia de hoje, porque o dia 19 de agosto de 2023 caiu num sábado, e os dias de publicação dos episódios aqui desse programa são as terças-feiras, mas é claro que eu não podia deixar de fazer aqui a minha homenagem à fotografia nesse dia especial. E para fazer isso, ao invés de criar um episódio tradicional, eu resolvi trazer aqui em áudio uma crônica que eu escrevi sobre a fotografia, que eu acho que se encaixa muito bem nessa data. Mas se você quiser também conferir esse texto como texto mesmo e não como uma narração, ou mesmo se você quiser ler depois e reler, basta dar um pulo no site do Arquivo Hall. O link está aqui na descrição desse episódio e também lá na bio do Instagram. Então vamos lá, mas não sem antes eu desejar a todos os fotógrafos e aficionados um ótimo Dia Internacional da Fotografia. Na prateleira de coisas importantes. A primeira câmera fotográfica que eu tive contato em minha vida foi uma Kodak Instamatic 177XF. Hoje eu sei o nome dela, sei a marca, sei o modelo, sei como ela funciona, mas quando primeiro a conheci, ela era apenas a câmera ou a máquina fotográfica. Atualmente ela descansa em minha prateleira e eu limpo e faço alguns disparos imaginários de tempos em tempos só para manter o mecanismo em dia. Ela usava um cartucho de filme 126, geralmente de 24 poses como padrão, e ela ainda funciona, mas não existem mais filmes. Quer dizer, claro que em tempos de conexão mundial ainda é possível encontrar algum, mas são difíceis e caros. E é claro que há como fazer algumas modificações, cortar um pedaço da câmera, emendar um outro para adaptar ela para filme 35mm, mas eu não quero fazer isso. Para mim a Instamatic que eu tenho aqui é um ser imaculado. Ela era a câmera da minha mãe, e eu lembro bem do dia que ela ganhou do presente do meu pai. Foi em um Natal lá pelos idos dos anos 80, e eu não sei o ano correto, mas foi mais ou menos por aí. E naquela época, fotografar era um acontecimento. Filme e revelação eram caros e pouco acessíveis, ainda mais com os meus pais criando 4 filhos, e tudo ficava ainda mais difícil porque a gente vivia em uma cidade pequena do interior, sem as modernidades e sem a facilidade das cidades maiores ou da capital. Por conta disso, a câmera só saía de sua caixa, que era cuidadosamente guardada na gaveta da escrivaninha, a gaveta da direita, fechada a chave, em momentos muito especiais. Na visita de um parente ou amigo que não se via há muito tempo, nos aniversários, nas festas de fim de ano, em alguma viagem de férias ou nas visitas que fazíamos à casa dos meus avós. Quando saíamos em viagem, sempre era feita a pergunta: pegou a câmera? Assim, um filme durava o ano todo, às vezes até mais, porque cada quadro era muito bem contado e cada disparo era precioso. A gente não fazia 2 fotos iguais. Por isso era comum ter fotos de um grupo de pessoas em que alguém saía com o olho fechado. Fazia parte, e inclusive uma das diversões das crianças era tentar sair na foto fazendo alguma careta. Uma tentativa que quase sempre terminava com um cascudo ou com um puxão de orelha, geralmente com os dois. E quando o filme terminava e era enviado para a revelação, era preciso esperar vários dias, às vezes meses, para ver o resultado. E eram esses dias de espera pela volta do filme que pareciam demorar mais. Parecia demorar mais do que todo o tempo entre a primeira e a última foto. E quando toda essa eternidade passava e as fotos finalmente chegavam, todos nós nos sentávamos ao redor da mesa e a minha mãe ou o meu pai tirava as fotos de dentro de um envelope, que era amarelo com a marca da Kodak e o nome do laboratório ou do estúdio, e íamos passando cada postal, em tamanho 10x15 em papel brilho, de mão em mão, relembrando o momento em que a foto foi feita, comentando cada uma delas, rindo e às vezes também chorando. Aí vinha o ritual de colocar as fotos no álbum, que era um brinde com o serviço de revelação e ampliação. Era um pequeno caderno com páginas plásticas no tamanho certo para as fotos, tamanho postal, e uma capa em papel cartão com uma foto de uma paisagem. Essas paisagens de castelo, de montanha com neve, ou de uma praia de águas azuis, coisa que a gente nunca tinha visto pessoalmente na vida. Onde eu cresci a paisagem era diferente. Árvores, campos, pinheiros e casas simples. Nada de castelo ou montanhas com neve, nem praias de águas azuis. E o álbum precisava de um sequenciamento. Eram juntar as fotos do mesmo momento
ora por ordem cronológica, ora pela questão visual, ora pelos personagens retratados. Depois o álbum ia para uma caixa cuidadosamente colocada em uma prateleira interna do guarda-roupa dos meus pais, ao lado de uma caixa de madeira onde minha mãe guardava os objetos de valor, na maioria sentimental, como um broche antigo, um anel, um pedaço de papel rabiscado com a caligrafia da minha bisavó, alguns documentos amarelados, uma antiga imagem de santo feita em chumbo e coisas do tipo. Era lá que as fotografias ficavam, na prateleira das coisas importantes, e só saíam quando algum parente ou amigo chegava de visita e queria ver as fotos da última estadia na casa. Assim era a fotografia, um ritual importante de preservação, um relicário do tempo, o suporte físico da memória de nossas vidas testemunhadas por uma Kodak Instamatic. Na minha cabeça de moleque, a fotografia sempre foi essa coisa notável. Algo que de tão importante só aparecia em momentos muito especiais e era guardado junto das coisas importantes. E talvez essa sensação de importância seja o que me levou a fotografar. E por conta dessa profissão eu acabei viajando muito e conhecendo vários lugares, e vi vulcões, desertos, florestas, ruínas antigas e até castelos com montanhas cobertas de neve. E sigo fotografando. Hoje, em minha casa, as fotografias ainda são guardadas em uma caixa que eu deixo na prateleira de coisas importantes, na estante, ao lado daquela Kodak Instamatic. Henri Miléo, 19 de agosto, Dia Mundial da Fotografia. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham gostado do formato desse episódio. E se vocês realmente gostaram, me digam aí, que de repente eu transformo isso daqui num quadro rotineiro do podcast e trago outras crônicas que eu escrevi para narrar por aqui. Desejo a todos novamente um feliz Dia Internacional da Fotografia. Fiquem bem, até a próxima e sigamos sempre fotografando.